Bom dia, minha gente! Estamos aqui mais uma vez no programa Fala Chico, Fatos Não Fakes. Sou Chico Greter, professor de filosofia, e estamos aqui para continuar a nossa reflexão. Se você não se inscreveu no programa ainda, se inscreva aí, bate o sininho para ser informado dos próximos programas. Temos lá um canal, mais de 30 programas já gravados sobre diversos assuntos, né? E vamos na luta. E comente aí também se você não concordar ou discordar, no sentido de ter outras opiniões ou aprofundamento do assunto, que isso é a nossa intenção do canal, de provocar discussão, que é a essência da filosofia e a essência da democracia, que aliás as duas coisas nasceram lá na Grécia, dentro da tradição ocidental, no século IV a.C., né, mais ou menos. Evidentemente que a filosofia tem outras origens, mas essa é a ocidental. Bem, estamos aqui e vamos continuar um assunto que está na onda, que está aí, todo mundo fala e tudo mais. O que é? Adivinha? Bom, por dedução, né? Todo mundo sabe que é a tal da pandemia, que o presidente ontem, no seu discurso, disse que é uma gripezinha. Pois é uma gripezinha, que ele é atleta, que ele não vai pegar, que essa é coisa de velho e tudo mais. Bom, é o seguinte, lembrando que ele é do grupo de risco, eu também sou, né? A questão não é só se você pega ou não pega, né? A questão é que vai além disso, vai com a economia e tudo mais, e as consequências todas. E nós estamos vendo no mundo inteiro a situação aí, a situação mundial, né? Nós temos aqui 423 mil até ontem casos, com 20 mil mortos. Uma gripezinha. E no Brasil, 2.201 casos, com 46 mortes, sendo 40 só em São Paulo, onde eu moro. E a capital é o epicentro. Ontem eu saí, eu fui tomar a vacina para a gripe influenza, o vírus influenza, e eu devo dizer uma coisa, que anda se espalhando uma coisa por aí, como disse a doença essa aqui é um vírus de velho, né, e que eu estava com medo de apanhar na rua, porque as pessoas estavam começando a olhar meio assim, o que esse velho está fazendo na rua? Pega o velho, mata o velho, tem um caminhão cata velho, daqui a pouco vão inventar como é que chama aquele negócio que pega cachorro de canil? Para pegar velho, né? E velhas, tá entendendo? Ora, nós também somos gente, né? Então é isso daí. Então, olha, a situação mundial e, por exemplo, os Estados Unidos não chegou no pico ainda, a Inglaterra e muitos outros, embora lá na China já se tenha se estabilizado, mas a Itália continua ainda nessa situação. Bom, a humanidade teve muitas epidemias na história, tem e continua tendo. Né? A AIDS, por exemplo, não foi vencida, não tem vacina. A febre amarela, a malária, são epidemias que matam milhares de pessoas no mundo inteiro. Então, como é que a humanidade enfrentou isso? Né? Quer dizer, e morreram milhões, para citar exemplo da febre espanhola, da gripe espanhola, ou gripe de 1918, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, morreram mais de 50 milhões, uns falam em 100 milhões de pessoas que morreram na época. E por que morre? Uma gripe mata. Quer dizer, então, é claro, nós temos toda uma questão social, econômica. Né? Não adianta nada falar, a sua família onde? Fique na sua família, a sua família que tem que cuidar de você. Mas tem gente que não tem família, e tem gente que mora nos lugares sem moradia e sem nada, que tem o que? Ela mora num quarto, como esse aqui, né? Moram 10 pessoas, e elas têm que trabalhar. Né? E aí como é que fica? Certo? Então, a humanidade, os países, sempre enfrentou essas moléstias, essas epidemias e pandemias com quarentena e isolamento, né? E, quer dizer, dependendo do caso, né, você é melhor uma coisa ou outra. Bom, mas vamos dar uma paradinha aqui. Como eu disse, se inscreva aí no canal, vamos dar uma respirada. E é o seguinte,
né? Vou colocar uma música aqui do John Lennon e McCartney, orquestrada, pra gente pensar um pouquinho na humanidade, né? Que eu não sou sozinho e que nós dependemos um do outro, que não é minha família e eu, né? Cada um tem... Não é. É uma questão de estar integrado numa comunidade, né? Então, deixa eu dar uma baixada aqui. Imagine, uma das canções mais lindas da música mundial, né? Então, como eu ia dizendo, nós vivemos em sociedade e nós temos que nos adequar a certas coisas. E não é só a economia. Aí vem o pronunciamento do presidente, como eu já citei aqui, né? E fala só da questão econômica, tem que salvar a economia. Ora, antes da pandemia, do vírus, no Brasil havia 12 milhões de desempregados. Milhões de pessoas morrem de fome, né? E vem o vírus para a gente imaginar por que nesse momento, aí sim você vê quem são os que têm fragilidade social e econômica, né? Então, a primeira coisa do pronunciamento do presidente, né, é que ele nega a situação. É como se fosse realmente sempre uma questão de gripezinha, né? Não é uma coisa séria, né? Eu fui atleta, eu não pego e tudo. Ele tem 65 anos, eu tenho 60, vou fazer 64 dia 9. Então, o problema é que eu, né, posso não sobreviver, mas eu tenho parentes, eu tenho netos, eu tenho pessoas, eu vou ter alunos, inclusive defendendo aí, no seu discurso, defendendo a volta às aulas. Milhões de alunos no Brasil voltando, pegando ônibus, indo e voltando para casa depois, espalhando a doença para os seus parentes. E ele vem me falar, o presidente, que eu tenho que cuidar dos velhinhos. Mas como é que eu vou cuidar se eu permito isso? Né? Então há essa negação de que é uma coisa séria. Se no mundo inteiro, né? Se no mundo inteiro todos os países estão falando e estão tomando atitudes de coisa séria, né? Então o Bolsonaro, além de outras coisas, além de sua, né, o cara é meio pancada, ele fica incentivando um confronto ideológico com os governadores, atacando a mídia, né, atacando tudo. Quer dizer, não é por aí que se resolve os problemas do Brasil, né? Certo? Então, vamos continuar com uma outra música aqui, né? Como posso continuar com Freddie Mercury e Montserrat Caballé. É uma grande música também. Então, nós não podemos agora permitir a volta às aulas, né? Nós temos professores e tudo mais que lutar contra isso, né? Então, a quarentena, esse isolamento agora de certos setores é fundamental. É claro que a economia não pode parar e não vai parar. Aqui continua o abastecimento, continua a luta. Mas é melhor você perder um pouco agora do que você pagar, de repente ter uma pandemia, realmente uma epidemia muito séria no país, e a gente perdeu o controle como a Itália, de certa forma, perdeu. Né? Então esse confronto ideológico com o governador do Rio, com o governador de São Paulo, o governador do Maranhão, com o Witzel, com o Dória, com o Flávio Dino, né? O Bolsonaro faz política tendo inimigos. Ele tem inimigos, ele não tem adversários. Aliás, ele falou na véspera da eleição, quem não concordar com nós, que somos a maioria e que não é a maioria, vai para fora, a gente expulsa, ou a gente vai para a cadeia, ou a gente mata. Quer dizer, ele incentiva esse ódio idiota. Né? Que liderança que é essa? Que estadista que é esse? Né? Aliás, é lamentável, né? E o mais grave disso tudo, né, que eu vou encerrando aqui agora já, é que no meio disso, enquanto as nações do mundo tomam medidas para salvaguardar, para ajudar as pessoas mais vulneráveis, mais carentes, e soltam verba, inclusive nos Estados Unidos,
bilhões de dólares e tudo mais. Aqui se está falando isso, mas vem o governo com uma medida provisória, foi na noite de domingo, né? Justamente atacando as garantias trabalhistas, a MP 927, que tinha lá um artigo 18 que simplesmente falava a empresa pode demitir e nem pagar salário. Aí a reação foi tanto, ele colocou esse bode na sala, foi tanta que na mesma tarde, né, da segunda-feira já, né, ele já estava revogando o artigo 18 e vindo falar, não, agora não tem problema sim, porque no artigo 2 continua a cláusula o quê? Que agora você não precisa mais de negociação coletiva, você não precisa mais do sindicato, né? E há uma pressão contra os sindicatos, porque você pode negociar individualmente com o patrão. E o patrão, gente, imagina chegar numa situação dessa, eu cito um exemplo aqui, um empresário que tem 1000 funcionários, ele chega e fala, olha, eu vou pagar tanto, vocês topam ou não topam? E quem não quiser eu vou demitir, porque a medida provisória demite. E a mídia que é ultraliberal e que apoia o Guedes, não fala isso. Ora, o Bolsonaro retirou nada, isso foi o bode da sala para manter o artigo 2. E quem é que vai negociar com o patrão numa situação dessa e com um desemprego desse de 12 milhões de pessoas? Então, isso é lamentável, né? Nesse momento fazer uma medida provisória dessa. Esse é o problema e nós devemos nos unir, os trabalhadores, as centrais, os sindicatos, os professores e todo mundo, né? E tem que se unir, porque essa medida vai acabar com a legislação do trabalho, né? Não é possível isso, certo? Então, a gente não pode permitir isso, ok? Então, esse é o principal motivo que vai levar o quê? A uma falta de proteção social, porque você acaba com as leis trabalhistas, né? E simplesmente deixa os trabalhadores desempregados sem proteção nenhuma, sem garantia nenhuma, e vem falar que vai dar R$200 por mês. Então isso é fundamental. Então essa flexibilização das leis do trabalho é acabar com a CLT. É isso que o ultraliberalismo já estava querendo, o ultraliberalismo do Guedes e de muitos do Congresso estava querendo, né? Essa negociação individual, por exemplo, e outras retiradas de direito. Então, nós devemos reagir, nos mobilizar contra isso. É fundamental, e eu vou citar aqui algumas coisas de sugestão desse vídeo que a gente vai continuar com o assunto, né? Primeira coisa, continuar enfrentando o coronavírus sem, evidentemente, apavoramento, sem histeria. A maioria não está com histeria, mas com responsabilidade, e cada um tomando, quer dizer, a questão do isolamento é fundamental, né? Sair só quando for necessário, principalmente os mais velhos e as crianças, e não, né? Então, esse enfrentamento tem que continuar, evidentemente, e claro, a economia é fundamental. Agora, lutar contra a revogação da MP 927, né, /220, que ele publicou, porque ela acaba com as leis do trabalho, aquilo que foi garantido na Constituição de 88. Então é uma bandeira de luta. Segundo, né, a proteção do Estado aos mais vulneráveis. O Brasil tem uma reserva aí que foi acumulada nos últimos 20 anos, né, estava em 370 bilhões de dólares. Ele já está usando essa reserva, que é de governos anteriores. Começou lá no início do governo Lula, né, em 2003, 2004, o acúmulo dessa reserva, o pagamento da dívida externa. É claro que há uma grande dívida interna, que é dada, mais um dia a gente vai ter um vídeo sobre isso, só com a questão da dívida interna e dos juros que nós pagamos aí, 500 bilhões, né, de reais todo ano para serviços da dívida. E ninguém fala disso, né? Então, a proteção do Estado é uma garantia que tem que ser, está na Constituição. Lutar contra a volta às aulas nesse momento, tem que dar um tempo, não pode, e não vem com briga ideológica, inclusive do seu Abraham Van Traub, ministro da Educação, falando que tem que voltar, que não tem sentido e tudo mais. Esses caras são doidos, né? E
organizar. Simplesmente aqui é uma opinião minha e de muitos, né, dos grupos que eu frequento, que é fora Bolsonaro. Esse cara não tem condição de governar o Brasil. Se tem gente que acredita nele ainda, não vê a loucura que ele chega lá e fica debochando, fica brincando com a questão da saúde pública, fica desautorizando o próprio ministro dele, da economia, o ministro da saúde, né, o Mandetta, que está tomando medidas sérias, e os governadores tentando tomar também, ele desautoriza, brinca, debocha. Eu não sei como é que as pessoas falam, não, é um mito, é um líder. Mas o que é isso? Que líder que é esse que no momento desse faz briga ideológica, brinca, debocha, fala que é atleta, que não conseguia lá, ele não conseguia fazer como é que chama mesmo quando você faz aquele exercício físico? Ele não conseguia levantar o corpo dele, entendendo? Que eu consigo. Então, lamentavelmente, vamos na luta. Não é brincadeira, né? A pandemia, a economia, mas radicalmente contra essa MP 927, que acaba com as leis do trabalho. Isso é um crime. É um crime que estão fazendo com os trabalhadores brasileiros. E fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Não podemos aceitar uma loucura dessa.